Era o ano de 1856. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail já travara contato com as mesas girantes na Paris do século XIX, capital mundial do saber. Estava decidido a compartilhar com o mundo as informações recolhidas de forma equilibrada e séria no longo processo de entrevistas que empreendeu com o invisível. O emérito pedagogo e homem de ciência já mergulhara na jornada de ser para o mundo o mensageiro da terceira revelação, aquele que descortinaria a verdade e a dinâmica espiritual, o missionário Allan Kardec. Em uma das sessões mediúnicas na casa das irmãs Baudin, em 30 de abril de 1856, a cesta se voltou rapidamente para Allan Kardec. No papel, uma mensagem enigmática. Quanto a ti, Rivail, a tua missão aí está. És obreiro que reconstrói o que foi demolido. Para o professor, seria necessário sair do gabinete das ideias e se colocar em campo, partir para a batalha, construir uma ponte entre a ciência que fazia perguntas e a religião que até então não explicava. A fé dogmática havia produzido muitas dores para a humanidade. Falava ao coração, mas não era robusta diante das claridades do iluminismo e da lógica. Já a ciência tentava romper com o lamentável modelo de fé medieval e foi ao outro extremo. Abdicava de toda e qualquer revelação. Religião era algo do passado. A Deus agora era a razão. Ela falava a lógica, mas desapartava o homem de Deus, deixando ressequido o coração. A ciência se converteu ao materialismo, em negação, em hedonismo que clamava: o homem nada é além de um amontoado de células que perecerá finda a sua existência. O espírito humano encontrava-se numa briga de colossos. Kardec, o arauto da verdade, é convidado a atuar. Ao lado dele, a companheira ideal, a esposa vigorosa e culta, a doce Gabi, trazia uma colaboração incomensurável à tarefa missionária do casal, que passaria por enormes provações. Esses escolhos foram também anunciados e ambos não recalcitraram, disse o Espírito da Verdade a Allan Kardec. É necessário que te mostres no conflito. Ódios terríveis serão assolados contra ti. Implacáveis inimigos tramarão tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga. Me chamo Amélie Gabrielle Boudet. Nasci na localidade de Thiaz em 22 de novembro de 1795. Fui professora e artista plástica francesa em uma época em que as mulheres eram culturalmente preparadas para serem do lar, cuidarem de seus respectivos maridos e filhos. Graças aos meus amorosos pais,
tive o suporte necessário para uma boa educação. Meu pai, Julie Louis Baudet, um tabelião, e minha mãe, Julie Louis Signit de Locombe, uma mulher além de seu tempo, que acreditava ser importante a formação acadêmica como motivação, base na vida de uma mulher. Me formei professora com diploma de primeira classe na primeira escola normal leiga de orientação pestalozziana. O mestre Pestalozzi também inspiraria profundamente meu amado Hippolyte Léon. Ambos bebemos na fonte da pedagogia, que uma valorização do ser com um aprendizado. Fui professora de letras e belas artes e alcancei a aventura de lançar 3 obras que causaram positivo impacto no ensino francês. Contos Primaveris, 1825, Noções de Desenho, 1826 e O Essencial em Belas Artes, 1828. Foi com essas obras que ganhei renome entre a comunidade dos pedagogos e professores de arte, fato que me aproximou do professor Rivail e que patrocinou o nosso encontro. Em 9 de fevereiro de 1832, nos casávamos em Paris, cidade onde consolidamos nosso lar e nos desdobrávamos para conciliar as atividades profissionais, o sustento da casa e educação de nossa filhinha adotiva Diane Louise Rivail. Essa singela flor que nos permitiu o sonho de uma comunhão familiar esteve conosco em edificante convívio até seus 7 anos de idade, quando desencarnou. Querido papai, estou me divertindo bastante no campo. Neste magnífico verão de 1842, tem sido maravilhosa a oportunidade de estar aqui na casa dos vovós, Baudet, em Château du Loir. Tenho brincado com as galinhas e não faltado com os deveres do estudo. Mamãe Gabi me ajuda sempre e me diz que tenho evoluído tanto na escrita, quanto na leitura e na matemática. Minha saúde continua frágil, mas a felicidade que estou sentindo me traz bem-estar. Quero te deixar um beijo bem carinhoso, papai, e espero em breve sua volta. Sim, minha estrada foi marcada por reveses e desafios. A despedida imposta de nossa filhinha Luiz foi uma grande dor. Hippolyte Léon buscou a cura de Luiz. Foram muitos contatos com magnetizadores em busca de soluções. Fato que colaborou para que no futuro próximo já tivéssemos sólidos conceitos com a raiz da ciência espírita, o magnetismo. Já na fase de codificação da doutrina, colaborei permanentemente com os estudos de Hippolyte Léon e fui grande incentivadora do trabalho de codificação e difusão do espiritismo. Sabia que ali estava a chave para um imenso campo de pesquisa que traria ensinamentos para o intelecto e consolo para os corações. Após o falecimento de meu esposo, em 1869, assumi todos os encargos necessários à questão do espiritismo na França e no mundo. Era o legado de meu amado que precisava, com todas as forças, preservar. Mas foram muitos os desafios. Por muitas vezes a pureza doutrinária se viu comprometida. Exigiu de mim firmeza de propósitos e vigor para enxugar as lágrimas. Persisti na luta do esclarecimento. Foram muitos os detratores do espiritismo. Prezada senhora Rivail, venho por meio dessa missiva lhe alertar quanto aos perigos que sondam a doutrina espírita. Na ausência do timoneiro, o barco pode sucumbir às ondas da ignorância. É fato que hoje a ciência não mais se submete aos arroubos da fé. Presinto que o espiritismo precisa de mão forte a retumbar suas mais essenciais verdades, que é o combate implacável contra as superstições. Temos a vitalidade da ciência
e não podemos olvidar de dar ao Espiritismo as claridades do esclarecimento. É certo o poder consolador do reconhecimento da imortalidade da alma, mas a essência da doutrina não pode se basear apenas na faceta da caridade e das virtudes e da fraternidade. Aonde o poder transformador do Espiritismo? Precisamos aproveitar esse ano de 1869, momento de reconstituição da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em sociedade anônima, para um ano promissor. Penso que o nosso grupo não deve singelamente ser apenas um local de reflexões, estudos e venda das obras da codificação e da revista espírita, tampouco um lugar harmonizado com as belas esculturas e pinturas de sua lavra, cujas vocações para o belo são inquestionáveis. Porém, é chegada a hora de darmos ao Espiritismo seu impactante poder de persuasão pela lógica e pela ciência. Lamentável as circunstâncias que culminaram na desarticulação do espiritismo original na França. É com saudosismo que relembro a amizade genuína que unia meus pais ao casal Rivail. Meu pai, Alexandre Delany, foi amigo íntimo do professor Rivail, e minha mãe, Marie-Alexandrine Didelot, portadora de mediunidade ostensiva de psicografia, muito colaborou na codificação kardeciana. Pude fundar a União Espírita Francesa em 1882 e ratificar os nobres esforços de Madame Rivail para manter a pureza doutrinária do Espiritismo. Foram muitos os detratores e também numerosos os episódios de luta por protagonismo na condução do movimento espírita. Esses que inadvertidamente se lançavam para os holofotes como mariposas, não agiam com a mesma intensidade em relação ao merecido respeito e fidelidade aos postulados espíritas. Não protegeram Madame Amélie Boudet e muito menos a herança e as luzes entregues pelo conteúdo doutrinário espírita. Lutaram para dar à terceira revelação o encaminhamento de acordo com suas vaidades e achismos. Foi Madame Kardec, a grande rocha, a manter emergidas as noções doutrinárias. Foi ela, a heroína silenciosa, a manter o curso das ações, sem violação aos esforços iniciais de seu amado esposo. Muitas foram as razões que contribuíram para o transplante da árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. A Europa, envolta em guerras fraticidas, anestesiada pelas ondas do materialismo, viu estancada em solo francês a oportunidade de evolução civilizatória. Novos esforços e missionários entraram em cena para patrocinarem o planejamento estratégico superior do governador planetário. O Brasil, sob a liderança de Ismael e de toda a equipe dedicada à Terra do Cruzeiro, passaram a embalar a continuidade do programa ascensional coletivo. Em 5 de fevereiro de 1889, manifestava-se Allan Kardec, através do médium Frederico Júnior, na Sociedade Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro. As recomendações do codificador, oportunas e válidas até os dias de hoje, sublinhavam comprometimento com o Cristo. Eis que se aproxima para mim o momento de cumprir minha promessa, vindo fazer convosco em particular e com os espíritas em geral um estudo rápido e conciso sobre a marcha da nossa doutrina nessa parte do planeta. Onde a segurança da vossa fé, a estabilidade da vossa crença,
Se tendo uma única doutrina para apoio forte e inabalável, a subdivides, a multiplicais ao capricho das vossas individualidades, sem contar com a coletividade que vos poderia dar a força, se constituísseis um elemento homogêneo perfeitamente preparado pelos que se encarregam da revelação? Uma vez por todas vos digo, meus amigos, os vossos trabalhos, os vossos labores não podem ficar no estreito limite da boa vontade e da propaganda, sem os meios elementares indicados pela mais simples razão. Não vem absolutamente ao caso o reportar-vos às palavras de Jesus Cristo, quando disse que a luz não se fez para ser colocada debaixo do alqueire. Não vem ao caso, não tem aplicação, porque não possuís luz própria. Fazei a luz pelo vosso esforço, iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes. Disciplinai-vos pelos bons costumes no templo de Ismael, templo onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a caridade. Então sim, distribuí a luz, ela vos pertence. Se fostes chamados às bodas do filho do vosso rei, por que não tomam os vossos espíritos as roupagens dignas do banquete, trocando conosco o brinde do amor e da caridade pelo consórcio do Cristo com o seu povo? Meus amigos, sem caridade não há salvação. Sem fraternidade não pode haver união. Uniu-vos, pois, pela fraternidade, debaixo das vistas do bom Ismael, vosso guia e protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda a parte, indistintamente, sem pensamento oculto, àqueles que vos pedem lhes deis da vossa crença ao menos um testemunho moral que os possa obrigar a respeitar em vós o indivíduo bem intencionado e verdadeiramente cristão. A senhora Allan Kardec, a doce Gabi, como era chamada pelo codificador, deu esse testemunho moral, se sentou com dignidade à mesa do banquete do festim das bodas. Desde os 74 anos de idade, por ocasião da desencarnação de Allan Kardec, lutou fragorosamente pela manutenção da semeadura da doutrina libertadora no coração dos homens. Minha vida carnal se extinguiu a 21 de janeiro de 1883. Aos 87 anos, parti com a convicção de ter feito tudo que estava ao meu alcance para manter acesa a chama do esclarecimento e das luzes que a doutrina espírita entrega ao mundo. Fui mulher, mas acima de tudo, companheira daquele que não recalcitrou diante dos desafios, aquele que se impôs contra o materialismo e inaugurou para a humanidade a era do espírito. Erra quem acredita que o ilustre professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, em virtude dos seus trabalhos, era uma personalidade sempre fria e austera. Esse nobre homem do saber, depois de haver discutido pontos mais difíceis das ciências, da filosofia, da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que nós frequentemente recebíamos em nossa casa. Conservou-se sempre digno e sobra em suas expressões,
Sabia adubá-las com o nosso velho sal gaulês, nos rasgos de causticante e afetuosa bonomia. Gostava de rir com um belo riso franco, largo e comunicativo. E possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Hoje, tendo retornado à pátria espiritual, sou mais forte. Consigo esclarecer, ensinar com mais assertiva fala, com pedagogia mais contundente, com a expressão artística mais profunda, com a estética mais bela, ao me lembrar da cena do nosso reencontro. O seu sorriso largo, o seu abraço caloroso, o seu olhar perquiridor, a sua fala gentil. Gabi, seja bem-vinda à dinâmica espiritual. É disso que falávamos o tempo todo.